sétimo ano, como é que vocês estão? Como passaram no São João? Se divertiram? Então, vamos lá. Agora, nós iremos dar início, certo? E continuidade à nossa apostila. Iremos dar início a uma quarta unidade, certo? Onde tem aí a representação do corpo humano na arte, certo? Peguem o material de vocês e acompanhem a aula comigo. Tem aí a representação do corpo humano na arte. Uma das primeiras representações do corpo humano na arte que se tem conhecimento são as venas do período paleolítico. Entre elas, as venas de Kellendorf, certo? Kellendorf. Uma pequena escultura tida como uma representação humana de proporções irreais da antromania feminina. Suas formas leves e crescem, se trata-se de um autorretrato, certo? Seguindo-se a maneira que as mulheres pré-históricas exageravam-se em seus corpos, em uma época sem espelhos. Olha aí. De lá para cá, a representação da figura humana passou por diversos padrões estéticos e estudá-los nos leva a entender sua infância em como expressamos a nossa imagem na contemporaneidade. Olha aí, essa é uma das imagens, certo? Das mulheres pré-históricas. Essa foi a primeira imagem de uma mulher sem vestes vistas no espelho. A mesma maneira que as venas do Paleolítico seguem certas convenções artísticas. Obras posteriores apresentam características parecidas. Os egípcios, por exemplo, possuíam rigores padrões estéticos. Suas representações eram feitas sempre a partir do seu ângulo mais característico, de modo que o rosto era representado de perfil, com apenas um olho, assim como visto frontalmente na lateral do rosto. Já a metade superior do corpo era sempre traduzida da frente aos pés de perfis contornados a partir do dedão, como se possuíam dois pés esquerdos. Tais regras lhe pretendiam incluir todos os que lhe consideravam de essencial na imagem humana. Além disso, o tamanho das figuras eram extremamente importantes, pois indicavam a expressão social da pessoa em questão. Um faraó era representado maior que a sua esposa e, consequentemente, ainda maior que um criado. Outros períodos também possuíam peculiaridade em suas representações. Na pintura gótica, certo? Por exemplo, o corpo humano existe apenas para contar uma narrativa bíblica, não exigindo-se então a preocupação com as suas proporções e a fidelidade com o real. Já no período renascentista, com a infância do grego-romano antigo, os estudos sobre a perspectividade, a principal característica é demarcada-se pela autonomia bem representada. Parte disso advém dos padrões artísticos gregos, certo? Algo fascinante encontrados nas estruturas daquela época.
A exemplo disso, cabe o ressaltar a escultura chamada de Laocoon e seus filhos, que datam-se no período helenístico, onde se é possível encontrar um estudo extraordinário dos músculos e dos movimentos do corpo humano, expressões faciais bem representadas e carregadas do sentimento. Então, outro exemplo revelante dessas mudanças se encontram-se nas vanguardas, certo? Que foi a possibilidade de simplificação das formas, que possibilitou muitas configurações artísticas e deu origem à escultura como O Homem que Aponta, de Alberto, certo? E suas pinturas como as das Meninas de Avignon, certo? De Picasso, que demonstravam que para a figura do ser humano não é preciso o compromisso com a realidade e com o detalhamento da anatomia, como nas esculturas gregas, certo? Então, duas imagens de pinturas humanas tem aí na apostila de vocês. Uma delas são de estátuas, não é isso? Outras são de esculturas, não é isso? E a maioria dessas estátuas, elas eram esculpidas totalmente sem roupas, não é isso? Sem vestes, certo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje, a gente falou sobre as representações do corpo na arte. Vocês viram que o corpo, ele é fundamental, né, nesse período para a reprodução artística, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero que vocês interajam com as apostilas. Espero que vocês respondam às atividades, certo? Espero também que vocês tenham gostado da aula. Então, vou dar um prazo para vocês me enviarem a atividade. Vou dar um prazo para vocês de até segunda-feira, 5 horas da tarde, para vocês estarem me enviando as atividades de vocês, certo? Então, pessoal, qualquer dúvida, pode me chamar no privado, certo? Qualquer coisa que precisar, é só me chamar. Estou à disposição de vocês, certo? Espero que tenham gostado. Beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus.